Olá, a aula de hoje é sobre equação incompleta do segundo grau. Bom, como nós sabemos, uma equação do segundo grau ela sempre tem a forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Sabendo que o a nunca poderá ser zero. O a sempre será diferente de zero. Porque senão, se ele fosse zero, 0 vezes x ao quadrado daria zero. Iria sair esse termo aqui, ela deixaria de ser uma equação do segundo grau, passaria a ser uma equação do primeiro grau. Então, a nunca poderá ser zero numa equação do segundo grau. Porém, b e c podem ser nulos, dependendo do contexto. Então, nós vamos analisar cada um dos casos. Quando tanto b quanto c forem zeros, quando apenas b for zero e c for diferente de zero, quando b for diferente de zero e c for zero. Então vamos analisar cada um desses casos. Veja bem, primeiro caso, b igual a zero e c igual a zero. Lembre-se, equação segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Se b é zero e c é zero, esses dois termos vão deixar de aparecer, porque serão nulos. Logo, a equação sempre vai ter essa forma, ax2 igual a zero. O b e o c não aparecem. Então, qualquer equação que tenha essa forma, ax ao quadrado igual a zero, ela é uma equação do primeiro caso das equações incompletas. Por exemplo, vejamos assim, 3x ao quadrado igual a zero. Bom, para encontrarmos as raízes dessa equação, considerando sempre o nosso universo igual ao conjunto dos números reais, nós vamos operar da seguinte maneira. Isso aqui é uma multiplicação. 3 vezes x ao quadrado igual a zero. Para que uma multiplicação seja igual a zero, é necessário que pelo menos um dos fatores seja zero. Então a única opção para que essa multiplicação seja zero é que o próprio x seja zero. Então nesse primeiro caso, a única solução possível é x igual a zero, verdade, zero. Qualquer que seja o valor de a, desde que não seja zero, que ela deixaria de ser uma equação do segundo grau, qualquer outro valor de a, sempre a única solução para esse primeiro caso é x igual a zero. Bom, agora para o segundo caso. B igual a zero e c diferente de zero. Como nós lembramos, a equação do segundo grau tem a forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Bom, se o b é igual a zero, ele não aparece. Ele vai ficar igual a zero. Logo, a equação sempre terá a forma ax2 mais c igual a zero. Sempre no segundo caso, você tem um termo ao quadrado e um termo independente de x, ou seja, não tem x o acompanhando. Como exemplo, vamos colocar aqui 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Nesse caso, nós vamos começar resolvendo como nós resolvimos a equação do primeiro grau. Quem tem x no primeiro membro, quem não tem x no segundo membro. Nesse caso, x ao quadrado vai ter que ficar no primeiro membro, o menos 12 vai mudar de membro e vai inverter a operação. Nós teremos 3x ao quadrado igual a... Podia colocar 0, menos 12 muda de lado, ficaria mais 12. Só que 0 mais 12 daria 12, né? Então, colocar direto 12. Como 3 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Logo, x ao quadrado igual a 12 dividido por 3. X ao quadrado igual a 4. Bom, a operação inversa da subtração é a adição. Estava negativo, passou positivo. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então estava multiplicando, passou dividindo. Agora a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então para que esse quadrado suma, vamos colocar do outro lado x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Veja bem, é necessário colocar esse mais ou menos aqui, porque existem dois números que elevados ao quadrado vão dar 4. Veja bem, nós teremos x igual a mais ou menos raiz de 4, 2. Por que esse mais ou menos? Então vejamos, se eu substituir o x aqui por mais 2, quando elevar ao quadrado, vai ficar 4 positivo. Então botamos assim, ó, mais 2 ao quadrado.
Base positiva, expoente par, resultado positivo. 2 ao quadrado, 4. Agora, se eu tivesse menos 2, né? Mais 2 e menos 2. Então, coloquemos menos 2 ao quadrado, ou seja, no lugar do x, entraria o menos 2. Elevado ao quadrado, olha só, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Também deu 4 positivo. Apesar da base negativa, mas elevado ao quadrado, dá positivo. Toda vez que eu tiver uma raiz, né, um expoente aqui, que seja par, 2, 4, 6, 8, 10, que for transformar num radical, né, uma raiz de índice par, sempre vou colocar esse mais ou menos na frente. Se aqui fosse um expoente ímpar, como uma equação do terceiro grau, não precisaria tomar essa atitude. Também colocaria apenas raiz cúbica sem o mais ou menos na frente. Bom, logo, conjunto verdade, nesse caso aqui, mais 2 e menos 2. Último caso, B diferente de 0 e C igual a 0. Então, nesse caso aqui, a equação bx2 mais bx mais c igual a 0, se o b é diferente de 0, ele permanece. Se c é igual a 0, ele é eliminado. Então, nós vamos colocar como uma equação do terceiro caso, né, quando ele tiver ax ao quadrado mais bx igual a 0. Se ela tem essa forma, ou seja, tem apenas dois termos, e um tem x ao quadrado e o outro tem apenas x linear, ela é uma equação do terceiro caso. Então, tomemos como exemplo a equação 2x ao quadrado mais 10x igual a 0. Veja bem, não dá para fazer como no caso anterior, porque aqui quem estava diminuindo passou para o outro lado somando, porque um termo tinha x, outro não tinha. Mas aqui ambos os termos possuem x, então não tem como mudar de membro. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a fatoração. X ao quadrado e x. Ambos os termos sempre terão x. Não é essa? É assim que ele é definido? Então, quando isso acontece, nós vamos colocar o x em evidência. Vai ficar assim, x vezes... Veja bem, 2x ao quadrado é como se fosse, 2x ao quadrado é o mesmo que 2xx. Então, você vai tirar um x daqui, né, e um x de cá. Ou seja, como se estivesse tirando o quadrado daqui. Né? Vai sobrar 2x mais 10. 2x mais 10 igualado a 0. Então, veja bem, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu vou lembrar do caso anterior, do primeiro caso. Quando eu tenho uma multiplicação, um produto só é igual a 0 se algum dos fatores for 0. Nesse caso aqui eu tenho dois fatores, o fator x e o fator 2x mais 10. Então, para que essa multiplicação seja igual a 0, existem duas possibilidades. Que ou o primeiro fator ou o segundo fator seja igual a 0. Então, vamos igualar o primeiro fator, né, x? Então, x igual a 0 já é uma solução. Já posso colocar isso aqui no meu conjunto verdade. Vou colocar aqui o conjunto verdade aqui ao lado. Já posso acrescentar aqui o 0. Sempre nesse terceiro caso, x igual a 0 será uma solução. E a outra? Eu vou pegar o segundo fator. O primeiro fator igual a 0. Agora o segundo fator igual a 0. 2x mais 10 igual a 0. Olha, como 10 aqui está positivo e não tem x, ele pode mudar de membro. Então, teremos 2x igual a menos 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 10 dividido por 2, x igual a menos 5. Então, ficaram as raízes x igual a 0, x igual a menos 5. Ok? Então, estão aí os três casos. Né? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. E eu espero que eu tenha te ajudado. Ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Prof. Marco Aurélio, e também visite nosso blog, boatemática.99.blogspot.com.br. Até a próxima!